Você pratica o Ho'oponopono, mas deseja ir além nos resultados já alcançados? Então participe do workshop do Ho'oponopono, Liberando Memórias, Libertando Você, que será realizado no dia 25 do mês de maio. Venha vivenciar práticas poderosíssimas que ajudarão na limpeza de memórias e quebra de paradigmas que te afetam desde o seu nascimento. Para maiores informações, link na descrição do vídeo. Capítulo 20. Há muitos anos que existe uma interminável discussão acerca da origem do mal. Os teólogos têm nos dito que Deus é amor e que é onipresente. Se isso é verdade, não há sítio onde Deus não esteja. Onde estão, então, o mal, Satanás e o inferno? Deus é espírito. O espírito é o princípio criativo do universo. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é, portanto, um ser espiritual. A única atividade que o espírito possui é o poder de pensar. Pensar é, portanto, um processo criativo. Toda forma é, então, resultado do processo de pensamento. A destruição da forma deverá também ser resultado do processo de pensamento. As representações fictícias da forma, como o hipnotismo, são resultado do poder criativo do pensamento. As representações aparentes da forma, como o espiritismo, são resultado do poder criativo do pensamento. O trabalho inventivo, organizacional e construtivo de qualquer tipo, como a concentração, é resultado do poder criativo do pensamento. Quando o poder criativo do pensamento se manifesta para o benefício da humanidade, chamamo-lhe bem. Quando o poder criativo do pensamento se manifesta de forma destrutiva ou negativa, chamamos-lhe mal. Isto indica-nos a origem do bem e do mal. São simplesmente palavras que indicam a natureza do resultado do processo criativo ou o processo de pensamento. O pensamento necessariamente precede e predetermina a ação. A ação precede e predetermina a condição. Eu sou Margarete Camilo e esse é o capítulo 20 do livro A Chave Mestra. Nesse capítulo, vamos falar sobre o bem e o mal. E Hanel começa dizendo que o espírito de uma coisa é a parte real dessa própria coisa. É fixo, imutável e eterno. O espírito de si, no caso, o seu espírito, é o eu real. Sem o espírito, você não seria nada. Você é ativado através do reconhecimento das suas próprias possibilidades. Uma pessoa pode ter muitas riquezas, muitos bens materiais, mas se ela não reconhecer esses bens e não fizer uso desses bens, eles não terão valor nenhum. Da mesma forma, são as nossas riquezas espirituais. Hanel diz que se nós não a reconhecermos e não fizermos uso dessa riqueza, ela não terá valor nenhum. A única condição do poder espiritual, para que a gente tenha esse poder espiritual, é o reconhecimento e o uso desse poder. Ele diz também que a nossa consciência é o nosso cetro de poder, que o pensamento é o mensageiro. E esse mensageiro está constantemente moldando as nossas realidades. Ele molda essas realidades a partir do mundo invisível e traz para o nosso mundo visível. E que o nosso verdadeiro empreendimento na vida é o poder de pensar. E quando você tem consciência desse poder mágico do pensamento, desse poder que o nosso pensamento tem e da nossa consciência de criar coisas a partir desse sentimento, desses pensamentos, desses sábios pensamentos, quando nós temos consciência desse poder, ou se nós vivemos sem a consciência desse poder, qual o resultado nós poderemos obter se permanecermos alheios a esse poder que nos foi dado, que foi colocado ao nosso alcance? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador.
Se Ele é o Criador e nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós temos o poder de criar. E esse poder está no nosso pensamento. E o segredo desse poder é você ter perfeito entendimento dos princípios, das forças, dos métodos e das combinações que a sua mente pode fazer. Quando você tem o entendimento desse perfeito relacionamento com a mente universal, então você tem o controle da sua vida. E ele diz que é bom relembrar que esse poder, ele é imutável. E por ele ser imutável, essa é a sua oportunidade de corrigir a rota da sua vida. E para corrigir essa rota, você tem que ter consciência de que o universal atua apenas através do individual, apenas através de você. Quando você tem consciência de que a essência do universal está dentro de você, que é você, aí as coisas começam a fazer sentido. Aí você começa a fazer as coisas com conhecimento. Você começa a sentir o seu poder. Tomar posse desse poder é o que lhe permite planejar sem medo e executar com maestria todos os planos da sua vida. Nós podemos receber a inspiração da mente universal sempre que quisermos, mas aqui está o segredo. Essa percepção, esse conhecimento surge apenas quando estamos em silêncio. Quando estamos fazendo muito barulho, a nossa mente não consegue ouvir essa voz. E o silêncio parece ser a única condição para que todos os grandes propósitos da sua vida sejam realizados. Você é uma entidade visualizadora. A imaginação é a sua oficina. E é na imaginação que você deve idealizar todas as coisas. Então, se esse princípio é imutável e é certo, você precisa começar a prestar mais atenção no seu silêncio. Ou melhor, naquilo que você pensa enquanto está em silêncio. Porque se você pensa em limitação, em falta, em infelicidade, em saúde, em discórdia, em falta, você vai dar a ordem para que a mente universal crie exatamente isso que você está pensando. Assim como Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu, é o que acontece e o que vai acontecer se você ficar temendo, se você ficar pensando em medos e em temores. Porque assim como aconteceu com ele, nós também atrairemos para a nossa própria vida os nossos maiores medos. E aprofundando um pouco mais nesse entendimento, quando você reconhece e entende que a onipresença e a onipotência do poder infinito existe tanto nas coisas pequenas como no infinitamente grande, e que para entender esses fatos você precisa fazê-lo de maneira intelectual e depois emocional, vai fazer com que você mergulhe e beba desse oceano de poder infinito. Não basta você entender toda essa história e todo esse poder de maneira intelectual apenas. Você precisa das emoções. Você precisa colocar essas emoções em ação. O pensamento sem sentimento é frio. E a condição exigida é que você tenha um pensamento junto com o sentimento. O pensamento daquilo que você quer, junto com o sentimento disso já manifesto na sua vida. Esse é o segredo da manifestação. E aqui Hanel diz assim que a inspiração, ela vem de dentro. Então, para que você ouça essa inspiração que vem de dentro, é necessário o silêncio. Os seus sentidos devem ser acalmados, os seus pontos de vista devem ser colocados de lado, os seus músculos têm que estar relaxados. Então você tem que cultivar o repouso. E quando você estiver nesse estado apropriado, estado de repouso, então você está de posse do poder. E quando você está nessa condição, então você está pronto para receber aquela informação, aquela inspiração ou aquela sabedoria que vai te proporcionar ou que vai fazer com que você tenha o conhecimento necessário para o desenvolvimento desse seu propósito. E só uma observação. Inspiração não tem nada a ver com clarividência.
Inspiração vem de dentro, é um momento de sabedoria. E inspiração implica em serviço, implica em poder, implica em conhecimento. Hanel escreveu assim, abre aspas, podemos viver mais abundantemente a cada respiração se conscientemente respirarmos com essa intenção. O si é uma condição muito importante nesse caso, já que a intenção governa a atenção, e sem atenção você apenas assegura os mesmos resultados que todos os outros. É-nos dito que nele vivemos, nos movemos e devemos a nossa existência, e também que ele é o Espírito, que ele é amor, de forma que cada vez que respiramos esta vida, esse amor, esse Espírito. Esta é a energia prânica, ou éter prânico. Não viveríamos um único momento sem ele. É energia cósmica, é a vida do plexo solar. Cada vez que respiramos, enchemos os nossos pulmões de ar e, ao mesmo tempo, vitalizamos o nosso corpo com esse éter prânico, a própria vida. Dessa forma, fazemos uma ligação consciente com toda a vida, com toda a inteligência e com toda a substância. Esse sopro de vida é uma realidade supraconsciente, é a essência de eu sou, é o puro ser, ou substância universal. A nossa união consciente com ele permite-nos localizá-lo e assim exercitar os poderes dessa energia criativa. Fecha aspas. O pensamento é vibração criativa e as qualidades das condições criativas dependerão da qualidade do nosso pensamento, pois não podemos expressar poderes que não possuímos. Temos de ser antes de podermos fazer, e apenas podemos fazer dentro do alcance daquilo que somos. Portanto, o que fazemos coincide necessariamente com o que somos, e o que somos depende do que pensamos. O exercício dessa semana, Hanel pede para que você vá para aquele mesmo lugar de meditação de sempre, para que você entre em silêncio e para que você, nesse silêncio, se concentre nesta afirmação. Aspas. Nele vivemos, nos movemos e devemos a nossa existência. É literal e cientificamente exata essa afirmação. Que você é porque ele é. E se ele é onipresente, ele tem de estar em você. Se ele é tudo em tudo, você tem de estar nele. Ele é espírito e você é feito à sua imagem e semelhança. A única diferença entre o espírito dele e o seu reside no grau de expressão, porque uma parte tem que ter a mesma qualidade e tem que ser do mesmo tipo que o todo. Quando você compreender isso de maneira clara, você terá descoberto o segredo do poder criativo do pensamento. Terá encontrado a origem do bem e do mal. Terá descoberto o segredo do poder maravilhoso da concentração. Terá encontrado a chave para a solução de todos os seus problemas, quer físicos, financeiros ou ambientais. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.